Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um Na Prancheta, meus amigos. Um sextou com o Na Prancheta, né? Que agora se tornou esse programa sexta-feira. Os amigos tudo com cara de sono, a galera muito ainda devagar e tal. Mas estamos aqui para trazer o que importa para vocês, que a gente se comprometeu a trazer. Não é não, Jota? Dá aquele alô pra Com galera. certeza, sextou, galera. Dia de falar de futebol, dia de tomar um negocinho. Vambora, pra cima. Boa. Fala, Jeanzinho. Dá aquele alô pra galera. Rapaz, sextou com Na Prancheta, vamos que vamos. Daquele jeito. Boa, boa. E aí, para começar, vamos para os destaques dessa rodada aí. O que tem de futebol nessa semana? Fala para mim, Jota. Qual o destaque você traria pra gente? Cara, meu destaque é mais uma vez as competições sul-americanas recheadas de brasileiros, né? Todos aí passaram, pelo menos para as fases de mata-mata. O Corinthians não se classificou para as oitavas da Libertadores, mas vai pegar a Sul-Americana. Então, todos os brasileiros que entraram, exceto o Santos, estão classificados, né? O Santos aí foi o único eliminado que não conseguiu passar na Sul-Americana e ontem não conseguiu ganhar do Blooming em casa, meus amigos. É triste a situação do Santos, viu? Triste. Não, e tem umas coisas bem engraçadas, umas situações inusitadas nesse jogo que a gente vai comentar um pouco. E você, Jeanzinho, qual é o destaque que você traz pra gente? Então, meu destaque segue sendo a janela de transferência, né? E vocês podem ver lá no nosso Twitter, na Prancheta FC. Então, Firmino fechando com o Al-Ahly, se juntando o goleiro Mendy. O Chelsea negociando o Mason Mount com o United, tá para assinar. Sim. Lucas Hernandes chegando no PSG. Skriniar Então, no PSG. O mercado não para, irmão. Não para. E ainda mais assim, a gente falou sobre isso. A Arábia tá dando uma movimentação ainda muito maior ao mercado internacional, né? Porque No Liverpool cara, acabou de fechar com o Szoboszlai, aquele menino que joga no Leipzig. Muito bom sei. jogador também, então mais um reforço aí pro time do Klopp. Boa. Os árabes perceberam que era mais barato do que comprar um clube, comprar o jogador direto e levar pra lá. Eles pararam de comprar clube e agora eu tô comprando o jogador. Porque não adianta comprar clube que o time não vai jogar competição lá, local. Então ele fala, vou comprar os jogadores aqui. E o Chelsea que tá se dando muito bem com isso, porque ele tá esvaziando seu elenco, né? É um time que contratou muito na janela do meio de temporada. Precisava fazer isso, né, mano? Exatamente. Então ele tá aproveitando para poder os jogadores que ele não se interessava. Além até para a Arábia, o próprio Kai Havertz vai jogar no Arsenal, que já estava confirmado há um tempo, mas só foi apresentado no City. essa semana. Kovacic no City, então ele tá conseguindo esvaziar essa folha aí. E ainda fala de Pulisic no Milan, quer dizer, pode ser. Loftus-Cheek também foi pro Milan. Loftus-Cheek foi pro Milan. Então, assim, vai ter ainda novidades nessa janela de transferência. Bom, meu destaque de hoje é sobre a despedida do Joel Carli, né? Mesmo que a gente vai falar um pouco sobre a partida, vai ver que teve outro foco, infelizmente. Mas claro que o Botafogo tinha que ganhar para se classificar em primeiro, enfim. Mas o foco também foi a despedida do Joel Carli, que está se aposentando dos gramados. Vai continuar no Botafogo, o Joel Carli vai trabalhar ali num processo entre as categorias de base com o profissional, né? Tipo um processo de transição dos jovens. É um cara que merece, um cara que eu posso dizer que sempre vestiu a camisa do Botafogo, até aquele cara que nos clássicos, então, ele era um cara que vestia mais ainda. Então o Joel Carli fez sua história e se aposentou dos gramados ontem, mesmo que o que foi a partida, mas isso é válido destacar, porque o cara merece. Beleza? Mas antes de a gente começar a falar aqui da nossa pautinha, vou botar na tela a tabela da Libertadores, aquela coisa toda. A gente tem que falar da Betmotion, né, meus amigos? Betmotion, que é o parceiro aqui oficial do Na Prancheta. E como a gente fala toda semana, né? Ontem foi o dia de fazer dinheiro. Se você já estava cadastrado na Betmotion pelo nosso link, esse que você pode acessar diretamente com o QR Code que está na tela, tá? Ó, pum, tela de vocês aí, clicou lá, já leu lá o QR Code, clicou, já te leva a tela de cadastro da Betmotion. Já tá lá com o nosso link lá, tá com o link de promoção, e você ganha 150% de bônus, colocando aí 50 prata. E aí você faz aquela graninha, já que não perdeu nessa semana, faz pro final de semana, não tem problema, você faz essa grana no final de semana. Não é não, Jota? Isso aí, vambora, tem muito jogo no final de semana, Brasileirão, MLS, tem para os caras que gostam mais um pouquinho, tem norueguês, tem tudo aí pra você fazer uma fezinha.
Show de bola. Mas vamos lá, vamos começar. Vou botar na tela aqui Vamos falar de Libertadores ou Sul-Americana primeiro? Fala de Libertadores, né? Só os brasileiros. Show de bola. Tá na tela os grupos da Libertadores, né? Que acabou tendo sua última rodada disputada essa semana. Quem foi, quem não foi, não Já foi. era. Vamos lá, no grupo A, a gente teve, lembrando que nessa última rodada os jogos entre os grupos aconteceram todos no mesmo horário, né? Devido a questões óbvias, como acontece em outros campeonatos de última rodada. A gente teve no grupo A o Racing passando em primeiro, o Flamengo em segundo, e o Nublense vai jogar os playoffs da Sul-Americana. Jogos com resultados parecidos e até jogos com cenários parecidos, né? Ali estava sendo disputado em relação a quem seria o primeiro colocado, mas os dois fizeram o dever de casa muito bem feito e ganharam o jogo aí de 4-0. Fala para mim, Jota, o que você acha desses dois jogos aí? Não surpreendeu. Nenhuma surpresa, né? O Racing fez o primeiro tempo bem ruim, até não gostei não do Racing, mas no segundo tempo ali, no início da segunda etapa, esse menino do Corinthians, né, o Rojas, bateu uma falta ali bem batida, cara, bom jogador esse menino, viu, bom reforço pro Corinthians, abriu o placar, e aí de lá, depois do primeiro gol, parece que o peso saiu, o Racing goleou tranquilamente, e o Flamengo, cara, não tem nem como, né, muita diferença, mano. Muito absurdo, cara, muito absurdo. Assim, o Flamengo, quando o Bruno Henrique fez uma partidaça, o Bruno Henrique, muito bom ver o Bruno Henrique assim, voltar a performar em alto nível depois da gravíssima lesão que ele teve. Lembrando que é o último ano de contrato do Bruno Henrique, né? Ele tem que renovar esse ano ou então procurar um novo clube para jogar. Então, muito legal ver o Bruno Henrique performar em alto nível. E eu gostaria muito de entender, cara, como vai funcionar esse rodízio do Sampaoli aí, porque até agora a gente não sabe qual é o time titular do Flamengo na mão do Sampaoli, né? Ele não repetiu nenhuma escalação ainda desde que ele chegou, e ele muda bastante até. Não é questão de mudar um ou dois, ele muda bastante. Nessa partida entrou Pedro, entrou Bruno Henrique, Vitor Hugo também jogou. Então, assim, é difícil até saber qual vai ser o Flamengo que a gente vai ver daqui para frente, né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas vamos ver. Ô Jean, tu, assim, ainda mais você que tem como apelo como torcedor, ver o Bruno Henrique voltando da forma que tá voltando, né? E é importante, como já falou, o Flamengo tá aproveitando peças diferentes, né? Tá estendendo as opções do elenco com os jogadores que tem. A volta do Bruno Henrique é como se fosse uma contratação de alto nível, cara. É um baita reforço. Se bobear, o maior reforço que o Flamengo vai ter nessa janela é o Bruno Henrique. Ainda mais com o Cebolinha em baixa. O Cebolinha tá sendo uma decepção, apesar dos números bons, né, de assistência e tudo mais, mas ele em campo tá sendo uma decepção. Você vê a diferença grande do Bruno Henrique para ele na mesma posição. É muito bom. E dá para ver que o Bruno Henrique ele ainda tá muito fora de ritmo ainda e ainda consegue performar muito bem. Ele podia ter feito um hat-trick, mas ainda assim ele jogou muito bem e vai ser o maior reforço para o Flamengo. Acho que o Flamengo deu muito mole de ficar em segundo lugar. Acho que é o grupo mais fácil do Flamengo, assim, desde muito tempo, esse grupo. A pontuação do Flamengo é muito baixa, cara. Você vê o Flamengo, ó, por exemplo, o Flamengo tem 11 pontos só num grupo com Alcas e Nublense, que se você tem 4 jogos contra os dois, era só você vencer os 4, você tava com 12 pontos, entendeu? Então, assim, uma pontuação muito baixa do Flamengo. E o Flamengo fez 1-0, né, em todos esses jogos, assim, o Flamengo foi o primeiro a fazer o gol, a marcar em todos os jogos. E contra o Racing, então, ele tava com 1 a mais, e poderia ter perdido com 1 a mais, né? Tava com 1 a mais, vencendo o jogo e simplesmente sentou no placar. O Flamengo ficou dando toquinho no seu próprio campo de defesa há muito tempo na primeira partida lá contra o Racing, em vez de fazer o 2-0, 3-0. Então o Flamengo tá pagando por isso, por não ser objetivo. Entendeu? E era um grupo para se classificar em primeiro com uma melhor campanha, porque o Racing, quando o Flamengo pegou o Racing, que agora tá em vez de melhora, o Racing tava muito mal no argentino, cara. Tava muito mal no campeonato argentino. Então, agora pega um outro Racing, né? Mesmo perdendo o seu melhor jogador aí, é um outro Racing. Sobre a questão do Sampaoli e das mudanças,
Até agora, eu digo que, pelo menos agora no último jogo foi por opção, mas o São Paulo ele não tinha conseguido fazer esse rodízio por opção técnica. Ele estava mudando, sim, mas muito por questão física dos jogadores. O Flamengo estava toda hora se contundindo. Teve um jogo que se machucaram 5 jogadores. Ele tem que fazer 5 substituições no segundo tempo. Ele foi até criticado por isso. Depois na coletiva ele explicou: 5 sem tiro, não tinha que fazer. Então agora ele está podendo sim mudar por opção técnica, mas antes era só questão física. Sim. Não, assim, até sobre essa questão do rodízio. O rodízio tem tudo para dar certo desde que você estabeleça um modo do time jogar e sem conta de jogadores que vai. Rodízio no Botafogo é uma coisa, por exemplo, que dá muito certo, independente dos caras mudarem, né? Mas isso é padrão do jogo, não tem jeito. E uma coisa que a gente falou de janela de transferência, falando de Flamengo agora, pelo que eu tinha visto, né, o GE tinha confirmado que o São Paulo falou para o Varela procurar outros clubes que ele não seria Sim. opção, né? Que o Wesley é a primeira opção como titular, e o Mateuzinho que tá voltando de lesão pode ser. Então, Varela é um jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção, mas pode ser que ele não esteja no Flamengo aí até o final do ano. E ele improvisou Fabrício Bruno. Sim. Contra então, o Alcas. Assim, dá para ver que ele não é a primeira opção realmente. Bom, no grupo B de Libertadores, a gente tem o Internacional passando em primeiro, Nacional do Uruguai em segundo, e Independente Medellín indo para a Sul-Americana. E esse Independente Medellín, que se você parar pra pensar, chega forte, ele vem com 10 pontos. O Metropolitano não ganhou nada, mas o Medellín brigou ali até o final. A gente até tinha discutido na live de segunda-feira que a gente achava que seria um jogo difícil contra o Independente Medellín, né? Não foi. Internacional, mas o Inter muito bem no jogo, viu, mano? Sobressaiu. Fez o primeiro gol, até o primeiro gol o Inter não estava tão bem assim. Fez o primeiro gol na primeira chegada, um golaço, por sinal do Maurício, perna canhota. Depois, cara, o Inter adotou uma estratégia de contra-ataque. O Medellín parece que meio que se desesperou assim com um gol sofrido, ficou completamente exposto. E o Inter poderia ter feito até mais gols aí. Então, bela classificação do Inter. E é um time difícil para quem for o segundo colocado a enfrentar, cara. O Inter não é fácil jogar contra o Inter lá no Beira-Rio. É um adversário muito complicado. Não, assim, a gente avaliando por enquanto, a gente vê, por exemplo, Racing, Flamengo, Internacional do Uruguai, são grandes times, assim, que pode dar... Vamos ver como é que vai ser essa sorteio, né, de oitavas. Fala aí, pode falar. Então, fala sobre o Inter. Parece que o Mano, ele tava meio sentindo a demissão, né? Há uns 10 jogos atrás, ele sabia que ele ia ser demitido, ele estava por um fio, ele estava por um resultado e ele estava nem aí. Ele começou a ganhar a primeira partida, a segunda partida, e foi vendo que o Inter ia continuar com ele e que iam chegar reforços, né? Tipo o Ener Valencia, que é um baita jogador, e parece que ele recuperou a vontade de estar no Inter. O time está bem melhor treinado, o time está taticamente jogando juntinho, compactado, uma característica do Mano, que antes não estava. E é um Inter que vem ganhando uma cara nova, vem se fortalecendo e vai ser, como vocês falaram, vai ser difícil. Vamos ver como é que vai sair o Inter nas próximas fases de Libertadores e no próprio Brasileirão, né? Essa crescente do Inter. No grupo C, a gente tem a melhor campanha de Libertadores, né? O Palmeiras dos últimos 5 Libertadores fez 4 das melhores campanhas, mano. É bizarro que esse time consegue fazer na Libertadores. Passou em primeiro 15 pontos, Bolívar em segundo com 12, e Guayaquil vai jogar os playoffs da Sul-Americana. 4-0 em cima do Bolívar. A gente tinha discutido aqui que para ser primeiro, só teria que ganhar um jogo um ou outro. Mas o Palmeiras atropelou o Bolívar e confirmou mais uma vez a melhor campanha. Fala aí, Janzinho. O Bolívar fez essa pontuação grande aí. Chegou a ameaçar ali o Palmeiras, mas o Palmeiras é muito mais time, né, cara? Muito mais time. Sim. O Barcelona de Guayaquil é um time fraco. Cerro Porteño não confirmou tipo, o que se esperava, que eu acreditava que ia passar. Né? Eu acreditava que ia passar Palmeiras e Cerro. Mas o Bolívar também é muito forte jogando lá, cara. A questão da altitude é uma coisa que bate muito. Esses pontos têm muito a ver com isso, cara. Para mim é um doping natural, para mim deveria ser proibido. Para mim a altitude, tô junto com o Diniz nessa daí.
quando ele criticou a altitude. Mas o Palmeiras soube confirmar o favoritismo. É muito bom ser a melhor campanha, decidir em casa. Pô, muito bom decidir em casa. Só que não quer dizer nada, né? Ah, Ser a sim, melhor claro. campanha. E Não, agora vai começar uma outra Libertadores, uma outra competição. quer dizer e não quer dizer, né, cara? Essa é a questão. Aquilo quer dizer, mas pode ser que não diga nada. Mas é um grande trunfo. Você, pô, todos os jogos, segundos jogos em casa, isso é um grande trunfo para mim até o final do campeonato. Fala aí, Jota. Cara, até chovendo molhado, né? Falar do Palmeiras em casa, assim. O time é muito forte, cara. Muito forte. Quando o Palmeiras imprime um ritmo, assim, é difícil segurar. Fez os gols ontem com naturalidade. E o meu destaque para a vitória do Palmeiras, cara, é o Arthur. O Arthur, que aí foi uma contratação de um cara que chegou esse ano e encaixou perfeitamente no time, cara. O Abel conseguiu um lugar muito bacana para ele ali. E ele tá jogando demais, cara. Jogando demais mesmo. Muito rápido, muito, muito habilidoso, cara. Faz gols. Ontem ele fez 2, se eu não me engano. Então, assim, cara, belíssimo jogador que o Palmeiras tem. E, na minha opinião, continua aí sendo o melhor time da América e o favorito para levar a Libertadores, dependendo do sorteio, né? Se o sorteio não for ingrato com o Palmeiras, botar o Palmeiras numa chave difícil, o Palmeiras continua sendo amplo favorito para levar o caneco aí. Só que chegou uma sombra pro Arthur, né? Quem? O avião. Que avião? Ah, tá. Mano, o torcedor do Palmeiras tá muito bolado com isso. A pessoa fala, a aeronave não é contratação. Mano, faz parte de estruturar o time. Mas eu entendo, assim, torcedor é torcedor. Eu vou falar um pouco sobre torcedor daqui a pouco. Vamos lá, a gente tem no grupo D aí, Fluminense passando em primeiro, River em segundo, Sport Cristal vai jogar a Sul-Americana. Cara, o time do Fluminense quase se complicou. Ficou em primeiro, perfeito, né? Relativo aos gols. Achou, mano? Quase se complicou? Achei que quase se complicou. Eu achei que o Fluminense jogou mal, mas eu não achei que o Cristal ameaçou a ponto do Fluminense se complicar. O Cristal não. Tipo assim, não, mas aí é que tá. Mas eu acho que eu acho que a questão é que o Fluminense deu sorte por azar, né, mano? O Fluminense, ele não fez o básico, entendeu? Não, ele flertou com o perigo. Exatamente. Não, o Cristal não criou chance para poder falar, pô, o time do Cristal mereceu. Nada, a questão não é essa. Mas o Fluminense se deu a chance de ser eliminado, de pensar assim, pô, porque a questão, o Fluminense faz um gol com o Cano, o Fluminense não estava bem na partida quando o Fluminense abre o placar. Não. O Fluminense não jogou bem, nenhum momento. O Cristal tomava a iniciativa do jogo, tentava, estava ali, e o Fluminense faz um gol com o Cano mostrando, né, voltando a marcar e mostrando que ele é diferenciado. Ele dominou a bola e quis saber de nada e mandou a bola no canto. Mas o time do Sport Cristal empata o jogo com o Brenner e ficou ali ainda. No final do jogo, eles simularam uma pressão ali, um sal ali no Fluminense. Então acho que o Fluminense acabou sofrendo à toa, na minha opinião. Eu tava no Maracanã na terça e o que mais me deixou assim meio que impressionado foi que nitidamente a torcida e o time sentiram o nervosismo pesar, entendeu? A torcida no segundo tempo assim ficou muito apreensiva, realmente, literalmente assim, temendo uma possível zebra ali. E o time, eu acho que também, porque o Fluminense chegou a criar chances no segundo tempo. Só que a bola não entrou, tipo, teve aquela cabeçada do Ares, se eu não me engano, aí teve outra chance do Lelê, não lembro, não Lelê não, acho que foi do Cano, não lembro, mas o Fluminense chegou a criar, só que a bola não entrava, e isso acabou criando nervosismo, a torcida ficou, assim, muito, muito apreensiva, e foi o que eu falei, eu tava com um amigo meu tricolor do lado, foi até engraçado, eu falei, cara, ó, você tem hipertensão e colesterol alto, meu amigo, se eu fosse você, eu ia embora agora, porque vai ser tenso, e foi tenso. Mas assim, eu concordo com o Felipe Melo, entre aspas, né? Eu acho que é o que eu falo, mano. Dentro do estádio, o torcedor tem direito de fazer o que ele quiser, desde que não seja nada violento. Então, o torcedor tem direito de vaiar, tem direito de xingar o jogador, porque o torcedor pagou para estar ali, desde que não falte, assim, nada violência, óbvio que não. E nessa parte eu discordo dele, mas por outro lado eu concordo que assim, a gente olha para o grupo do Fluminense, cara, foi um grupo muito difícil, cara. A gente vê o River que começou, assim, meio que balançando, né?
acabou não vencendo as 3 primeiras partidas, mas depois atropelou todo mundo, atropelou todo mundo. É um time muito forte. O River tá crescendo, cara. E vou te falar uma coisa, viu? Talvez o River seja o adversário mais difícil para pegar dos primeiros. Eu acho que o River talvez seja mais difícil que o Flamengo pegar. Assim, o time do Flamengo é melhor. O time do Flamengo é bem melhor que o time do River. Só que a questão do estádio do River lotado, mata-mata de Libertadores... Isso tá diferente, né? Com esse aumento do estádio, pô... Já era absurdo. E vou te falar, agora o River é aquela história, deixou chegar, meu amigo. Verdade. Entendeu? O River se assemelha muito ao Real Madrid, né? Na Champions, ele vai evoluindo no campeonato. É verdade. Eu passando em primeiro, por exemplo, se eu fosse poder escolher um só para não pegar, seria o River. Seria o River. River e depois o Flamengo. Mas é um grupo muito complicado, mano. Muito a realidade... difícil do Fluminense. Não, então, até falar, Jean, é engraçado que a gente tava dando até outro dia o próprio River como eliminado, porque o River tava em último da chave, que era bizarro. Ele não venceu os 3 primeiros jogos, mano. Ele perdeu os 2 primeiros e empatou o terceiro. Essa negociação do De La Cruz com o Flamengo mostra que o River ele também não esperava se classificar. Que a negociação começou a melar agora. Quando confirmou, né, que ele ia se classificar. Sim, é claro que o River também não estava afinzão de vender, mas ele estava disposto a negociar. Agora ele não está mais. Claro. Entendeu? Agora ele não está mais. Agora ele subiu o valor, porque também o De La Cruz também começou a jogar mais bola ainda do que jogava. Um cara muito importante pro River, né? E ele faz diversas posições. Então, o Fluminense teve a chance de eliminar o River, quase que um mata-mata lá. Só que não deu. Não deu. Não, é difícil mesmo. O River numa crescente, o Fluminense estava num momento de instabilidade, então aí que ia ser mais complicado ainda. Eu acho que é o que eu falo, cara. Para mim, o River é o adversário que todo primeiro colocado tem que torcer para fugir. River e Flamengo. Então, termina aí, por favor, desculpa. Falar que é engraçado, né? Porque para mim são os 2 bichos-papões, assim, hoje, junto com o Palmeiras, né? São os 3 times que ninguém quer pegar. O curiosamente, trio de ferro, né? É o trio de ferro. E curiosamente, River e Flamengo passaram em segundo, ou seja, o problema é dos primeiros, mano. Era uma das coisas que assim, a gente tem um segundo aqui, que é o Bolívar, que eu acho que entre todas as opções que a gente falou até agora, seria a opção mais tranquila. Até agora, sim. Flamengo, Nacional do Uruguai, Bolívar e River, quer dizer, os segundos tranquila, mas tem a questão da altitude, perfeito. No grupo E, nós temos Independente Del Valle passando em primeiro, Argentinos Júnior em segundo e Corinthians vai jogar a Sul-Americana. O Corinthians acabou fazendo um jogo tranquilo, né, com reservas. Jogou muito bem. Na Neoquímica Arena. Assim, a gente esperava que o Corinthians passaria, mas a gente esperava um jogo mais tenso, pelo menos eu. Em relação eu achei que não, viu, mano? Passando o Corinthians nos últimos tempos. Eu acho que não. Eu acho que, assim, quando o Luxemburgo ele já se propôs a botar os reservas, ele já esperava que os moleques fossem entrar tranquilos no jogo, entendeu? Então acho que foi uma vitória tranquila do Corinthians, jogou muito bem. Em campo. E o Liverpool, nossa senhora, muito fraco o time do Liverpool, cara, muito fraco mesmo, muito fraco. Então vamos ver, o Corinthians pega quem na Sul-Americana? Vou falar quando chegar, mas eu já consigo ver aqui. Eu ia falar quando chegasse lá, mas o Corinthians. Não, fala quando chegar então. Pode falar quando chegar. Vou ver aqui também, vou conferir. É universitário, mas quando a gente vai falar dos playoffs. Isso. Era do grupo do Goiás, né? A gente vai falar dos playoffs. Apesar do time do Liverpool ser fraco, né? A escalação do Corinthians mostra um pouco que a torcida tem razão, né? Que é um time já com a idade avançada e que tem que colocar os moleques da base pra jogar, cara. O Corinthians tem muito garoto de sub-20 que é de seleção, com potencial. Tem o Biro. Sim, a base do Corinthians é boa. Vendido agora. Acho que é Juan também, um outro rapaz, né? A base do Corinthians é boa. E eles estão incomodados também com as vendas meio duvidosas, né? De questão de valores. Questionaram muito a venda do Mantuan, o valor da venda do Mantuan, mas esqueceram que o Corinthians usou uma parte pro Yuri Alberto e a torcida bateu palma, né? No momento que comprou o Yuri Alberto. Foi com uma parte do Mantuan. Aí quando vendeu outra parte que era pequena, o pessoal estranha o valor. Vende o Mantuan por X valor. Aí,
Por que esse valor pequeno? Porque cedeu uma parte por causa do Yuri Alberto, que a mídia bateu palma, os torcedores bateu palma, e não tá sendo o que se esperava, né? O Yuri Alberto. Exato. Então, não, e é uma questão também de o Corinthians estar asfixiado financeiramente, gente. Não tem jeito. O Corinthians tem um time cheio de dívidas. Ele vai ter que vender, e às vezes pode não barganhar da melhor forma, porque ele tem medo de perder a venda. sim. A gente passa por isso, o futebol brasileiro, infelizmente, vai sofrer com isso. Então, às vezes, você nunca vai ver aquela melhor venda possível, mas a venda que é necessária. E eu não vejo o Corinthians hoje num caminho na questão financeira de melhora. Porque ele comprou esse jogador do Racing, Matias Rojas, né? Não é isso? Matias Rojas, isso. O salário, pelo que eu vi, vai ser alto. Vai ser alto, porque o Corinthians entrou meio que num leilãozinho com o Botafogo, com uma galera aí, ele entrou no leilão. Se for o que está sendo, o que foi ventilado, né? Que não tem como ser confirmado, a não ser que o Corinthians mostre os valores, estamos falando questão de 700 a 800 mil reais. Isso aí. Aí, se você contar luvas. Sem contar luvas, porque que é o que ele vai gastar mais dinheiro, né? Porque ele pediu luvas para assinar. Porque não tem custo de transferência, né? Eu lembro bem disso, que essa era o entrave maior. O Corinthians sofreu de uma transfer ban, mas ele conseguiu, com o dinheiro da venda do Pedro, né? Foi vendido para o Zenit, ele vai quitar esse transfer ban que tem e vai conseguir pagar as luvas do Rojas. Então, assim... E só para falar do Pedro, o Cássio, numa entrevista, disse que em todos os anos que ele teve lá, o Cássio está lá desde quando? 2010, eu acho que 2010, né? Ele falou que é o melhor jogador que ele viu da base. Ó. O Cássio, isso antes da venda. Eu vi essa entrevista, ele falou que o Pedro era excelente, que era um dos melhores jogadores, é o melhor jogador que ele já viu da base, que era uma coisa absurda. E vendeu por esse preço aí pro Zenit. Por isso é a revolta da torcida. Infelizmente. Vamos ver o Corinthians daqui pra frente. A gente não tem brasileiro no grupo F, mas Boca passou com 13 pontos, Deportivo de Pereira com 8, Colo-Colo vai jogar a Sul-Americana, tá? Colo-Colo também tem tudo para ser um adversário difícil na Sul-Americana. Um OBS para esse grupo aí, para mim o Pereira é o mais fácil. Mais fácil. Mais acessível que tem, eu acho que é esse Deportivo então Pereira aí. Vai ser Palmeiras e Deportivo Pereira, então. Estão falando que é o time da Leila Pereira, que ela contratou só para... Vai lá. Vai enfrentar o Palmeiras. Nossa, que aproveitamento. Nossa senhora, hein? O cara passou, meu Deus. Vamos lá. A gente tem no grupo G Atlético Paranaense em primeiro, com 13 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 10, e o Libertad vai jogar a Sul-Americana. Paranaense, né? Fez o dever de casa, se classificou em primeiro. Fez bela campanha, né, mano? É o novo CAP, hein? É o novo CAP. Para quem acha que o Atlético Paranaense... Eu vi na nossa galera aí do grupo de flamenguistas, né? Vi a galera ficando feliz com a saída do Paulo Turra, que ia pegar o Atlético em crise. Eu não gostei da saída do Turra, porque para mim ele botava o Atlético para jogar ali defensivamente, estava feliz que o Flamengo pegar aquele Atlético. Agora é um outro Atlético, um Atlético que joga para frente, que quer... Até agora não confirmou nenhum treinador, né? O Atlético tá... Não, mas sem ninguém, mas está jogando bola. Tá jogando bola. Ele não, é um outro Atlético. Um Atlético que quer mostrar futebol. Não é o cara que não fica esperando. Não é um time mais reativo. Pelo menos até chegar outro treinador. Se chegar, beleza, pode ser que mude. Mas nesses jogos sem o Filipão, o Atlético vem jogando muito bem, cara. Sem Filipão, sem o Turra, né? E com 3-0 mostrou. Mas já em Jota, mas o Atlético Mineiro quase se complicou também. Mas eu acho que teve um gol anulado ali que poderia, o time do Libertad, eu achei bem limitado o time do Libertad. Limitado, perfeito. O Galo acho que passou até com certa tranquilidade, né? Não foi um sufoco, um amasso, nada disso. Não. O Galo jogou bem dentro das características dele. É o mesmo caso... É o mesmo caso do Fluminense, não é que foi uma mais... Você dá aquele sustinho na torcida. Aquela apreensãozinha, aquele friozinho na barriga. E o Galo, a tendência é de melhora, né? Porque o Filipão, ele é especialista nesse tipo de competição. Exato. Então, assim, por mais que o Galo
dentre os três que eu falei, talvez seja o menos pior de pegar, dentre Flamengo e River, a gente tem que lembrar que o Galo tem um treinador que é especialista na competição. Então, pegar o Galo não vai ser fácil. O time do Galo é muito bom. Cara, eu queria destacar aqui sobre o Galo a fase do Hulk, né? O Hulk não tá jogando bem. Não sei o que tem acontecido com o Hulk. Pelo que eu converso, eu tenho um grande amigo meu que é especialista em Galo, o cara saca muito de Galo. Ele falou que o Hulk tá sentindo muito a parte física, né? Que ele já não consegue mais ter aquele vigor, aquelas arrancadas que ele dava, principalmente no título brasileiro do Galo. Também devido à idade, mas principalmente a questão da quantidade de jogos, né, cara? Infelizmente, o calendário está acabando com o futebol brasileiro. Tu vê que tem times rendendo muito menos que poderiam render devido a esse calendário. E o Hulk está sofrendo demais com isso, não. Mas a gente tem que pensar que também já é um cara de 36 anos, né? Então, a gente pode estar vendo aí um possível declínio do Hulk da parte física. É um cracaço de bola, sou fã do Hulk, joga demais. Sou fã como pessoa, sou fã como jogador. Então, cara, queria destacar essa parte negativa do Galo, que é esse declínio momentâneo do Hulk, né? Vamos torcer para que ele volte a desempenhar um bom futebol aí, para ajudar o nosso Galão nas próximas fases da Libertadores. Boa, boa. Sabe o que é isso? É porque ele terminou com a mulher dele, aí agora ele tá pegando a mais novinha, ele tá ficando mais cansado. Para com isso, cala essa boca. Piadinha. Você tá mentindo porque em 2011... Produção, corta esse aí. Em 2021 ele já tava com essa mulher dele, ele jogou demais, então você tá mentindo. É brincadeira, é um absurdo. Eu acho que é oscilação normal, que eu já imaginava. O Hulk, pra mim, a maioria dos jogadores, assim, extra-classe, quando chegou no Brasil, a primeira temporada deles é muito boa. Cara, a primeira temporada do Diego no Flamengo, tem a primeira temporada do Hernanes, quando voltou pro São Paulo, são coisas assim... Eu discordo, viu, Jeanzinho? Eu acho que não pode ser momentâneo, não, mano. A gente tem que pensar no seguinte, o Hulk, ele é muito bom jogador, ele joga demais, o Hulk joga demais. Isso aqui acho que ninguém tem nem discussão. Só que o Hulk, o jogo dele depende muito da parte física, né? Sim, e a gente tem que lembrar que o Hulk já tem 36 anos, cara, não é mais um menino, entendeu? E querendo ou não, por exemplo, ele chegou no Galo, ele tinha 33 para 34. Querendo ou não, na idade dele, um atleta 2 anos faz muita diferença, cara. Ainda mais que depende demais da parte física. Mas eu acho que assim, o calendário bosta, né, que a gente tem. Eu acho que o ápice da primeira temporada, é o que eu tô falando, é normal nesses jogadores extra-classe. É claro que ele tá num viagem de baixa por causa da questão física, mas eu também nunca achei que ele ia fazer, tipo, a temporada que ele fez, a temporada mágica que ele fez quando chegou. Justamente por isso que eu tô falando. Primeira temporada do Fred, quando chegou no Fluminense, foi espetacular. Geralmente acontece isso. Eu acho que é meio... Mas é meio natural. É meio natural. Porque eu acho que o cara, ele se adapta. Os jogos são muito cansativos. Propriamente, os próprios jogadores vão começar a se adaptar mais ao estilo de jogo daquele cara. Eu acho que é um conjunto de fatores que faz o cara, no segundo ano, às vezes não ter mais a mesma coisa do primeiro ou do início do campeonato. E outra coisa, no Brasil é muito competitivo. Tudo bem que existe agora o Flamengo e Palmeiras, mas sempre tem um terceiro time ali, um quarto time, como foi o Galo em 2021. O CAP chega, o Fluminense esse ano tá muito bem. Então, acaba que o Galo lá no Brasileiro tá lá embaixo. Isso tira um pouco do foco do jogador. Ele não vai jogar o Brasileiro, o Hulk não vai entrar no Brasileiro como vai entrar em 2021 agora, tipo, sabendo que tá ali brigando pelo título. Ele vai entrar mais focado na Libertadores. Então tem essas coisas também. Então, mais um segundo colocado aí, encardido. A gente tem no grupo H, Olimpia passou em primeiro 14 pontos, Atlético Nacional em segundo com 10. E o Patronato... O segundo desse grupo também é bem acessível, viu? Acho acessível também. O Atlético Nacional também é bem acessível. E o Botafogo vai pegar esse Patronato aqui, que vai jogar a Sul-Americana. O Botafogo vai enfrentar ele nos playoffs aí. Beleza. Bom, fizemos aí o nosso review de Libertadores. Então, só para a gente fazer a brincadeira aqui, vamos fazer os principais
quem é o mais difícil primeiro e quem é o mais difícil dos segundos. Então, os 3 de cada. Então Os tá, 3 do segundo a gente já sabe, né? Mas vamos botar em ordem. Vou voltar na tela então, peraí. Bota lá. Vamos, Nash. Vai. Dos primeiros colocados, eu vou Palmeiras. colocar o seguinte. Palmeiras é o mais difícil. Palmeiras é o mais difícil. Palmeiras é o mais difícil. Na minha opinião, o Fluminense é o segundo. Uhum. Fluminense é o segundo. E, cara, em terceiro, eu tô em dúvida entre Paranaense e Boca. Então, eu botaria, se fosse colocar, eu botaria Palmeiras, Paranaense, porque eu acho que a questão casa do Paranaense é absurdamente forte. A questão casa do Paranaense é muito forte, pelo gramado, pelo que é a Liga Arena, a Arena da Baixada, enfim. Eu vou chamar de Arena da Baixada, hein? Eu não devo nada para poder ficar falando a minha heights aqui desses caras. Em terceiro, eu fico na dúvida entre Fluminense, Boca, até o próprio Independente Del Valle, o Inter, quer dizer. Mas eu acho que para mim os dois primeiros seriam, na minha opinião, Palmeiras e Atlético Paranaense. Cara, mas olha só, eu vou refazer então, vou refazer o meu. Eu vou botar o Palmeiras em primeiro, eu vou colocar o Fluminense em segundo, e eu vou colocar o Inter em terceiro. O Boca, a gente tem que desmistificar um pouco essa questão do Boca, viu, pessoal? O time do Boca é bem fraco, a questão do Boca é o de sempre. Boboneira, lotado, pressão, juiz, aquelas coisas que a gente sabe sempre. É difícil. Mas o Boca, o histórico recente do Boca contra brasileiros não é bom. Acabou aquela coisa de ir lá, porque, por exemplo, o Corinthians tirou o Boca ano passado na Libertadores. Então, cara, acabou. Então, vou botar essa ordem os três. Fluminense, quer dizer, Palmeiras, Fluminense e Inter. Tá, então eu vou... Vai, Jesus, deixa eu só fechar o meu. Eu vou de Palmeiras, Atlético Paranaense e vou de... Palmeiras, Atlético Paranaense e vou de Fluminense. Fluminense, vai. Acho que Fluminense pode ser. Libertadores tá indo bem. Fala, Jean. Então, eu vou hoje, né? Vou excluir os pontos de interrogação. Então, eu vou de Palmeiras e vou de Independente Del Valle em segundo, que a gente não pode tirar. Eu comentei eles aqui, eu acho que. O Independente dessa parada, cara. É um time chato, venceu o Flamengo na Recopa. É um time, ainda mais para brasileiro. Nossa, time encardido. Então, eu vou de Palmeiras, Independente Del Valle. Eu não vou pôr o Inter agora, porque é uma boa fase, mas eu não vi jogar ainda um jogo grande. E não vou botar o Cap, porque é uma incógnita, porque não tem um novo treinador, apesar dessa tá jogando bem, mas também são poucos jogos de amostragem. Eu vou botar o Fluminense ali em terceiro. Só que tá vindo num viés de baixa, mas eu acho que é por questões físicas, não são nem técnicas. Acho que o Fluminense está com uns problemas físicos aí que podem ser melhorados até chegar lá às oitavas e os segundos colocados, que todo primeiro quer correr, na minha opinião, é o que eu falei. É River, muito mais pela questão estádio novo, eles estão empolgadíssimos. O River é porque a gente não acompanha, mas o River no Campeonato Argentino tá atropelando todo mundo, cara. Se eu não me engano, só perdeu um jogo até agora no Campeonato Argentino. Vem de 3 vitórias seguidas na Libertadores, ganhou bem do Fluminense, ganhou bem do The Strongest, ganhou bem do Cristal. Como eu disse, o estádio é sinistro. O Flamengo em segundo, apesar de eu achar o time do Flamengo muito melhor que o time do River, tecnicamente falando, o Flamengo ainda oscila bastante, o Flamengo tem defeitos claros e evidentes, e todo mundo consegue enxergar, e o Galo em terceiro. Eu vou de Flamengo, River e Atlético Mineiro. Só mudei, acho que o Flamengo primeiro, ainda pode ser. E aí, Janzinho? Eu segui da mesma lógica de excluir incógnitas, né? Eu acho que o Flamengo ainda não é um ponto de exclamação, é um ponto de interrogação de algumas coisas. É um elenco que ainda vai ser melhorado, né? Com Alan, Luiz Araújo, se chegar mais um meio aí, mas ainda é uma incógnita. Então vou com a mesma formação aí do JC, River, Flamengo e Atlético Mineiro. Boa. Beleza. Então vamos falar agora de Sul-Americana. Coloca os playoffs primeiro.
De quem já? Já, Isso. já contando, tá. Porque os playoffs ele vai ser antes das oitavas. A gente nem sabe como vai ser as oitavas da Sul-Americana. Beleza. Vou botar na tela, então, os playoffs para a Libertadores. Vamos aqui. Enquanto isso, que eu tô botando aqui... Vai vendo que quer ver os grupos? Não. A gente vai ver os grupos, mas eu queria falar sobre... O que tem? Quem é nosso parceiro oficial do canal, hein? Fala pra mim. Betmotion, meu amigo. Só se cadastrar o link QR Code aí embaixo, ó, da tela, aqui, ó. E aí você se cadastra lá, aponta o seu celularzinho, faz o registro e você tem 150% de bônus no seu primeiro depósito. E a gente sempre deixa claro aqui, leia os termos de uso, as letrinhas pequenas, para não ficar nenhuma dúvida, nenhuma coisa uma aresta não preenchida. Então lê lá direitinho, se cadastra e aproveita as melhores cotações. Final de semana tem Brasileirão, para você fazer aquela fezinha boa. Tamo junto. Show de bola. E também só para não falar, nossas redes sociais estão passando todas aqui embaixo, então ó, não esquece. Instagram na Prancheta FC, Twitter na Prancheta FC, a gente tem TikTok na Prancheta FC e, enfim, tudo que você achar na Prancheta FC você pode seguir. Se você vai nessa login lá, segue lá, que é nós lá no rolê. Mas vamos lá, vamos de playoff primeiro então, só falar... Os brasileirões aí. Então vamos lá. Dos que ficou decidido. Então, Corinthians vindo da Libertadores vai enfrentar o Universitário, tá? Ok? Fazendo o segundo. Vai passar jogo tranquilo, viu? lá no Vai passar Peru. tranquilo. Muito De Corinthians? Não, vai passar tranquilo. Não sei se existe tranquilidade no Corinthians, mas não. A não ser que o Corinthians, tipo assim, largue. Mas se não largar, botar o titular e passar tranquilo. O time do Universitário é muito fraco. Se a gente pensar com esse time da idade do Corinthians avançado, vai ser o Master contra os Universitários. Boa. Isso aí foi boa agora. A gente vai ter o Colo-Colo vai enfrentar o América Mineiro, né? O segundo jogo do América Mineiro em casa. Acho que o América pode ter uma vida complicada, mesmo, né? Colo-Colo não tendo... Eu achei o time do Colo-Colo bem fraco, viu, mano? Achei o time do Colo-Colo bem fraco. E a classificação do América ontem foi muito bacana. A gente vai falar disso depois. Mas virou contra o Peñarol lá no Uruguai. Já pode falar, né, um pouquinho, que a gente já pula depois. Foi uma classificação muito legal. A América estava perdendo o jogo até os 75 do segundo tempo. Aí o Ameriquinha conseguiu virar e passou em segundo. A Luiz Boi Bandido conseguiu fazer o golzinho dele ali da classificação. Jogar lá é difícil. Mas o Peñarol não fez nenhum ponto. O Peñarol fez são fracos, 0 pontos. 0. É muito bizarro isso, né, cara? Eles são fracos, mas eles dão porrada, eles o fator casa. Agora, eu vou te falar, eu acho que é a mesma questão do Corinthians. Se o Ameriquinha entrar com os titulares, levando a competição a sério, eu acho que o Ameriquinha pode passar. Não vi nada demais nesse Colo-Colo. Nada demais. Mais camisa do que futebol. Sim. E o Botafogo vai pegar o Patronato. Vai passar também. Fazendo o segundo jogo. Esse Patronato é da segunda divisão, mano, Argentina. Não sei nem o que ele tá fazendo aí, cara. Eu também não entendi isso. Cara, ele é da segunda divisão, mano. Ele tem alguma coisa de lá que ele ganha um torneio, tipo... Só se foi Copa, mano. Só se foi Copa. Porque não é possível esse time tá aí, cara. Muito fraco também. Pode botar, Botafogo vai passar. Não, e detalhe, é engraçado, o Patronato ele veio da Libertadores, ele estava jogando a Libertadores, segunda divisão da Argentina. Então, eu acho que ele deve ter ganhado algum tipo de Copa Argentina, que dá uma... deve ser, mano, não é possível. Só pode ser. Vamos lá. Fase de grupos, a gente teve... Ele deu passando primeiro, o Botafogo indo para os playoffs. Quer deixar para falar o Botafogo no final, mano? Faz o resumão, depois a gente fala do Botafogo, então que a gente vai falar mais do Botafogo. Tá. Guarani em primeiro, Emelec em segundo. Bragantino em primeiro, junto com os Estudiantes ali, os dois com 14, só que o saldo que o Bragantino fez é loucura, hein? Acho que o Bragantino goleou os dois times de trás dos dois jogos, mano. Os 4 jogos. Bizarro. Time muito, muito fraco esses dois. Esse Traquari e esse Oriente Petroleiro aí, muito fraco. Muito fraco. Você tá maluco. Não, e o pior é que o time do Estudiante falou assim, agora sim, fiz 4-0, eu quero ver o Bragantino, pô, os caras meteram 7. Não, e chegou no... E o Bragantino tava com 25 minutos de jogo, tava 3-0 o Bragantino já, cara. Muito fraco o time do Taquari, muito fraco. Parecia até que tava jogando contra o Flamengo, o Bragantino. Não, bizarro esse time aí do Ginha, Tanquerei, né? Taquari, sei lá. São Paulo também passou tranquilão.
No 7-1, quem fez o 1 foi o Oscar. Oscar Tavares. Não, Caô. É mesmo o nome do cara? É papo reto. Nossa. Isso aí eu não gosto, não. Coincidência. Isso é coincidência. E RB é a empresa alemã, não, né? Não sei. Red Bull? Acho que não. Não sei, mano. Não sei. Austríaca, alemã, é tudo a mesma coisa. Patrocina nós que a gente vê. Boa. No grupo D, o São Paulo fez a melhor nossa campanha. Senhora, passeou também, muito ruim. Sem nenhuma derrota. Cara, esse Puerto Cabello aí eu acho que é o pior time que eu já vi na minha vida. Cara, o time é muito ruim. Se botar um time do Na Prancheta com o Thiagão no gol, Fernando de joelho quebrado na frente, a gente ganha do Puerto Cabello. Tá boa, mano. O time é muito ruim, cara. O Thiagão sem braço, lembra da foto dele? Produção, se alguém tiver como botar lá no Instagram a foto do Thiagão jogando futebol. Vou procurar essa. Por favor, o nosso seguidor que merece ver aquela proeza lá. Não, porque também se a gente não botar na tela, o cara vai procurar. Fala aí, Jesus. Destacar o Dorival nas competições sul-americanas, né? É o atual campeão da Libertadores e antes já estava fazendo uma campanha espetacular com o Ceará. Ele estava invicto com o Ceará, ficou invicto com o Flamengo. E tá fazendo uma baita campanha. Eu acho que o São Paulo é o favorito para levar a Sula. Não. Cara, o time de São Paulo chega forte mais um ano. Pô, infelizmente, a gente não tem. Era Stories, já sumiu. E não tem como ver. Mas eu vou providenciar para a próxima live, que eu acho que tem na nossa mídia ali do grupo ali. Eu não vou esquecer disso, não. Mas o time de São Paulo chega, o que o Gênesis falou, chega a favoritaço aí para as próximas fases, como foi ano passado, né? Tem tudo para esse ano também fazer parte disso. Esse grupo New Old Boys passando em primeiro com 16, Audax italiano e o Santos em terceiro com 5 pontos. De Deus. O que eu ia falar desse jogo é porque o Santos jogou quase um minuto com um jogador a mais, mano. Mas foi erro do juiz. O juiz errou, o Santos jogou com ele assumiu o erro. Eu vi porque isso prevê na regra falta tiro livre indireto da entrada da área e cartão amarelo. Só que isso é quando tipo assim, o juiz prova que é meio que de má fé assim do time, né? Mas ele assumiu o erro. Ele pediu desculpa e tal. Mas, cara, o Santos, pelo amor de Deus... Mas o Santos jogou com reservas ontem, né? Mas, Eric, é o Blooming, não, Eric. Perfeito, o Blooming tem Eu não estou, só estou comentando. Estou dando meu papel de dar a informação. O Blooming tem 1 ponto. E é isso. Foi isso. É verdade. Cara, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. E o senhor Lucas Lima ainda fez o favor de perder o pênalti no último minuto. Não, pô, isso aí, nossa senhora. Não dá, mano. Não dá nem de vontade de falar do Santos, mano, na boa. Não dá nem vontade. Bizarro. Esquece. Sem no grupo F, Defensa e Justiça passou em primeiro com 15, o América Mineiro em segundo com 10, como a gente falou, o América virou o jogo do Peñarol lá, no final da partida, quer dizer, impressionante. E ele ficou com o mesmo número de pontos aqui do Milionários, porém, em questão de saldo de gols... Esse Defensa e Justiça é chato, mano. Assim. Não, era questão de um gol. Tipo assim... que ele pode ser se o América, porque no caso o América tinha ganho o jogo, né? Mas era questão de um gol do Milionários, empatava tudo em relação... Cara, muito... Aí, vou te falar, o Boi Bandido é um baita personagem, né, mano? Porque, cara, dinheiro ele tem muito. Que o pessoal lá de Minas, as informações lá de Minas que tem, que o Boi Bandido é o PIB de Minas, é só do Boi Bandido. Ele ficou muito tempo na China. Mano. E ele, assim, fisicamente ele tá um pouco acima, né, e tal, tá mais pesadão. Cara, mas ele é muito maneiro, mano. É um cara que, tipo assim, eu tenho a maior vontade de chegar e trocar ideia com ele, que ele deve ser um cara muito resenha, velho. Muito resenha. É aquele cara que tu sai pra beber com ele em BH, tu para em Santa Catarina, né? Tipo, ó, e vou te falar, ele deve gostar de um negócio. Meu irmão, eu queria ver num choppzinho, no rolê de chopp, Boi Bandido e Thiagão, filho. É sacanagem. Vai parar lá na Thiagão é forte? Thiagão é firme. É mesmo? Porra, loucura. Ele, o Boi Bandido, é sacanagem. Ia ser mentira atrás de mentira, tenho certeza. Thiagão é mentiroso mesmo.
Grupo G a gente teve Goiás passando em primeiro, Universitário em segundo. Goiás virou o jogo. Ganhou de Santa. Não sei se virou o jogo. Ganhou de Santa Fé lá de 2-1. Não, ele fez 1-0, tomou um empate e fez 2-1. Ah, boa. Então Goiás, quer dizer, tá mal no Brasileirão, mas pelo menos passou em primeiro no grupo da Sul-Americana. Moleza. E no grupo H, Fortaleza com 15 pontos, São Lourenço com 8, empatando ali com Palestina, mas no saldo deu São Lourenço. Fortaleza também passeou também. Eu vou te falar uma coisa. Eu não vejo nenhum time... Bota lá os playoffs de novo, Eric, rapidão. Claro. Você tem como botar aí? Tem. O que eu queria dizer é o seguinte, eu não vejo nenhum bicho-papão para os brasileiros aí nessa Sul-Americana. Se der a lógica, cara, a gente tem tudo para ter semifinal brasileira. Eu acho que, assim, eu acho que o Independente Medellín pode chegar bem. Cara, eu acho muito... Perto do brasileiro, eu acho muito fraco. Não, perfeito. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o time que pode assustar aí, entre aspas, time Estudiantes é o Newell's, o Estudiantes, talvez, o Defensa e Justiça e o Barcelona. São esses 4 assim que talvez dê para incomodar. Mas na boa. Mas esse jogo aqui é perigoso, hein? Nublense e Audax tá esse jogo aqui. Pelo amor de Deus, isso cara. Aí, meu amigo. O Audax italiano é muito ruim, mano. Te falar, eu achei que o Nublense fez uma boa Libertadores. Jean, o Nublense é muito ruim, Jean. A primeira Libertadores deles, eles jogaram bem. Ruim, mano. O Nublense é muito ruim, mano. É muito ruim. Nossa senhora, o Nublense é muito ruim, cara. Muito ruim, mano. Aqui, ó. Assim, a grande questão disso tudo, pra mim, eu acho que o Estudiante o Estudiante foi bem, né? Chegou até as quartas de cara, mas olha só, na boa, o Estudiante não foi testado, velho. Não, tudo bem, mas passeou também na Sul-Americana. Passeou também no jogo. Cara, o Bangu ganha do Taquari. É o que eu falei, do Oriente Petroleiro. Bota o Fernando com o joelho quebrado lá que a gente mete 5, pô. O time é muito ruim. O time é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Ruim. Mas assim, você falou que não tem, é porque também a gente tava comentando da galera que tá nos playoffs. Mas, por exemplo, tem a LDU primeiro. Você achou a LDU grandes coisas? Você não pode falar da LDU aqui, cara. Não, mano. Cara, a LDU é só o fator casa. Cara, tu vê a LDU jogando, meu amigo. Mas o time da LDU, ele não é. Eu achei que o time na realidade fosse até pior do que quando eu vi o time da LDU. O time da LDU, pelo menos no jogo aqui no Newton Santos, por exemplo, jogou foi bem taticamente falando. Se fechou muito bem. Foi muito mal. Mas se pegar LDU e Corinthians, você confirma o Corinthians? Bota a tua fé no Corinthians? Confirmo. Eu não, mano. Confirmo. Se o Corinthians for titular, eu confirmo. O Newell's também pode dar trabalho. Lembrando que empatou com o Audax italiano em casa ontem, né? Mas o Defensa e Justiça. Não sei. Vamos ver. Para mim só tem 3 times brasileiros que eu falo, cara. 3 não, né? Tem o Botafogo, né? Eu acho o RB Bragantino, Fortaleza e São Paulo e o Botafogo. Porque o Goiás, pode acontecer desses 4 se enfrentarem, né? Pega um LDU. Acho difícil, pro Goiás, pra cacete. Ele não chega nem como favorito do jogo. Mas, assim, só pra poder se caminhando pro final, vou falar, porque muita gente fala, o que você vai falar eu não falei nenhum grupo ontem, esperando pro pessoal poder ver esse vídeo que vai sair, pra eu falar sobre o lance do Botafogo. Mano, primeiro sobre a partida. O Botafogo acaba complicando a partida, né? O Botafogo tava com o domínio completo da partida, 1-0, que faz com o Marlon Freitas. O Botafogo, pra mim, erra e não aumentaram o placar no primeiro tempo. O Botafogo, o Botafogo não pressiona de forma assintosa o time do Magalhães, mas abre o placar em 1-0. Vai pro segundo tempo, o Marlon Freitas acaba sendo expulso, para mim, uma infelicidade dele. Justa a expulsão, ele acerta a cabeça do cara, levanta o pé demais, mas é uma imprudência da parte dele. Eu não acho que ele vai para ser agressivo, mas é uma imprudência, justa a expulsão. E a partir dali complica o jogo pelo fato de estar com a menos, o Botafogo necessitando de mais gols pelo placar que a LDU fez contra o César Valerro lá, que a LDU faz 1-0, o Valerro tem um jogador expulso, ela acaba fazendo mais 2 gols. E aí o Botafogo toma um gol
num mole ali, num complexo ali de problemas para mim, porque o Júnior Santos erra em dar um calcanhar sem olhar direito. O Adrielson tenta matar a bola e erra. Um único erro do Adrielson, acho que esse ano inteiro, ele tenta matar, erra, e o cara sai na frente. O Hugo tenta dar o combate, e ele faltou para mim ele ser um pouco mais assintoso. Enfim, aí é uma questão de partida, ele empata o jogo e o Botafogo fica refém de tentar atacar com um jogador a menos, o que acaba sendo complicado, e não faz o gol. Mas acaba que a festa, né, que seria para o Joel Carli, a vitória que poderia encaminhar a classificação em primeiro, tudo isso acabou foi sendo... ofuscado, né? Foi ofuscado pela questão do Luiz Castro, que, mano, eu vou falar aqui. A minha questão, eu vou tirar da tela aqui, porque, cara, isso me deu questão de discussões com a torcida ontem no Newton Santos. Eu discuti com alguns outros torcedores, uma das coisas que eu não tenho o costume de fazer, porém acabei fazendo muito. Cara, o Luiz Castro não tá errado em ele sair do Botafogo, na minha opinião, porque, cara, seria hipocrisia da nossa parte falar isso, porque se você recebe uma proposta 3 vezes maior do que o seu salário hoje, você com certeza iria aceitar, você analisar seus fatores e entender que você tem sua família, você tem suas necessidades. Isso para mim não é um problema, ok? Para mim é um problema a forma como ele mesmo conduziu isso. Quando chega a proposta, a gente acreditava, tanto na mídia quanto internamente, pelo que foi falado, que ele já aceitaria a proposta desde o início. Só que ele cozinha o Botafogo demais. Na minha opinião, que teria que ter sido feito era o quê? Acabou o jogo contra o Palmeiras, ele chegar e anunciar, gente, eu vou aceitar a proposta do Al-Nassr, beleza, porque enquanto o jogo contra o Palmeiras ele não queria atrapalhar um jogo importante. E o Botafogo teria até trabalhar até quinta-feira com essa possibilidade que ele não estaria. Só que a gente chega com essa indefinição até ontem e recebe um vazamento de notícia que ele aceitou a proposta do Al-Nassr. Mesmo que ele não confirme, mas a gente estava com esse sentimento até o final ali, até a partida em si rolando, tinha esse sentimento. Então, assim, eu acho errado criticar o Luiz Castro por ele ter aceitado a proposta, que eu acho que isso é completamente comum, se trata de uma profissão como qualquer outra, futebol é assim, enfim. Porém, eu acho a forma como ele conduziu foi errado, e a gente, muitos podem criticar o Botafogo conduziu de forma errada. Eu acho que o Botafogo não conduziu porque eu não sei qual era o que ele passava para o John Textor, entendeu? Às vezes ele passava que ele estava numa dúvida, que ele poderia ainda não ir. Então o Botafogo tentou esticar a corda para o cara se manter. Eu acho que para mim é muito mais erro dele em dar falsas esperanças para a torcida, para o clube, para o cara que acreditou nele, principalmente para o cara que acreditou nele, porque ele poderia ser, pela torcida, ele poderia ser demitido no início do ano, mano. Mas ele não foi, porque o John Textor comprou o barulho dele e falou, não, ele é o cara do meu projeto, ele vai ficar. Só que ao mesmo tempo, ele não teve, para mim, essa mesma questão com o Textor. Muito foi falado que o Textor já sabia provavelmente poderia saber da decisão dele. Pelo que ele fala, eu acho que não. Eu acho que foi uma questão de, tipo assim, ele sabia que ele estava muito mais virado a sair do que, mas eu acreditava que ele não poderia ficar. Eu acho que o John Textor tinha essa esperança ainda que ele poderia ficar, né? Tanto que em questões ali que foi falado internamente, foi que o John Textor esticou a corda financeiramente, em projeto esportivo, prometeu não vender ninguém. O que o John Textor pode fazer, ele fez, né? Sobre isso. Então, assim, eu acho que é muito mais o erro do Luiz Castro, como ele conduziu, do que ele ter aceitado a proposta. E a torcida, mano, o torcedor, infelizmente, é torcedor. Ele não pensa, às vezes, na coisa que ele fala. Eu acho um absurdo a gente ter feito o que fez com o Luiz Castro ontem no estádio. Você vaiar o time ao final do jogo, tudo bem, o time jogou mal, ok, uma opção. A gente até falar que ele tomou decisões erradas, pode ser, beleza. Isso é uma questão que a gente vai discutir. Eu acho, por exemplo, que ele poderia ter poupado próprios jogadores. Para mim, ele não precisava ter começado com o Tiquinho, poderia com o Matheus Nascimento. Ele poderia ter poupado, na minha opinião, também o Marlon Freitas ou o Tietchan, começaram com o Danilo Barbosa, por uma questão que ele tem um jogo contra o Vasco no final de semana. Então, essas questões que eu critico ele. Mas em relação à história que o Luiz Castro teve no Botafogo, eu acho que isso é uma problemática que a torcida fez. Mas, como eu não mando em todo mundo que torce, né? Eu só não vou deixar o cara vir a me falar o jeito que eu tenho que torcer, o cara vir me criticar que eu tenho que vaiar, eu não sou obrigado a nada, mano. Ele quer fazer, ele faça, eu não sou obrigado a nada. Então, enfim, por isso que acaba que rolou isso e eu só tô dando... A parte é um desabafo, né, com tudo que aconteceu nos últimos dias. E a minha opinião tá aí, quem quiser ver, tá aí, agora já falei. Então, o pessoal esquece que o futebol é uma profissão, né, cara? Sim. É uma profissão como todas as outras, só que ela mexe com o sentimento das pessoas. Essa é a única diferença, que mexe com o sentimento das pessoas.
mas dinheiro é dinheiro, seja muito ou 2 vezes muito. Irmão, é dinheiro. Ah, eu vi comentários falando assim, pô, você nem precisa. Irmão, é dinheiro, cara, você sempre quer mais. Uma coisa o Luiz Castro falou, falou com os repórteres, vocês estão sendo hipócritas. Todo mundo receberia uma proposta de trabalho muito melhor, você pensaria. E não tem problema o Luiz Castro pensar. O problema, eu concordo plenamente com você, o que ele está fazendo. Passou o jogo do Palmeiras, ele tinha que sentar com o Texto esticou a corda, pronto, é isso ou não? E eu entendo o Texto também, ele não pode fazer nada, porque até por causa de questões de rescisão. Mesmo que eu sabendo que você vai sair, eu não posso te demitir, porque senão eu pago a rescisão. Então tem que esperar você pedir demissão, infelizmente. Então isso tudo na realidade, o Al-Nassr vai pagar a multa de 10 milhões dele. Sim. Isso tudo é responsabilidade do Castro, para mim, entendeu? Sim. Só que, para mim, também não achei nada a ver. A torcida tá pedindo para ele, quer que ele fique, na verdade, e no jogo xinga o cara. Então, na realidade, a torcida já não estava nesse sentimento de quer que fique, já a torcida vai para o jogo já sabendo que ele não ficaria. Então não rolou isso no jogo, essa expectativa. Mas oficialmente ele ainda tá lá. Ele inclusive falou que tem uma reunião hoje, que é absurdo. É um absurdo. O jogo contra o Palmeiras foi quando? Foi domingo, não foi isso? Domingo. Domingo já tava falando que ele já tava para aceitar. Estamos na sexta-feira, ele vai ter uma reunião com 5 dias. Com o Castro. 5 dias e provavelmente essa não é a segunda ou terceira reunião. Ele já sabe. Aí agora... terceira reunião. Agora o discurso do torcedor de que você vai abandonar o projeto. O torcedor não liga para projeto. A única pessoa que liga para projeto é o Textor. Que essa palavra projeto, no futebol brasileiro, ela é muito superficial. Muito superficial. Se o Botafogo não fosse uma SAF, o Luiz Castro já tinha caído. Sim, já tinha caído. Aí agora o torcedor falar, mas o Textor na hora que você precisou te segurou. Tá, mas se bater a pressão nele ele não segurar, como é que fica? Outra coisa, futebol, eu já falei isso aqui, é muito expectativa. O problema no Fluminense hoje é a expectativa que o futebol do Fluminense no começo do ano gerou. E agora... Até no próprio Vasco isso aconteceu. Expectativa que o Vasco não fosse estar onde está. Então, se gerou com o Luiz Castro ali no primeiro lugar, vencendo o Palmeiras, que acho que a gente estava esperando esse jogo mesmo para falar sobre o Botafogo. O Botafogo venceu o Palmeiras. E a partir desse momento criou uma expectativa real do Botafogo de ser campeão. Não, se o Botafogo não é um absurdo nenhum pegar o Vasco aí, tudo bem que o Vasco está em uma fase, mas é clássico, perdeu. Aí depois do Vasco é quem, Eric? Outro vai enfrentar o Grêmio lá. O Grêmio lá, existe a possibilidade real do Botafogo perder esses 2 jogos, com o Luiz Castro. Sim. Palmeiras vence os 2. Cara, acabou. A culpa é do Luiz Castro. Aí a narrativa do Botafogo não foi campeão por causa do Luiz Castro. Ele vai ser o principal culpado, eu tenho absoluta certeza. O principal culpado do Botafogo não vencer o título. Se eu fosse ele, teria ido embora. Eu falei lá no grupo. O Luiz Castro só fica se tiver, tipo assim, uma coragem, mano, sobre-humana pra ficar, pra fazer campeão. Não vai. Vai ser o principal culpado. Se o Botafogo não for campeão, o Luiz Castro é o principal culpado. Vai ser o principal culpado. Então eu teria metido o pé também. É complicado. E aí, Jota, tem alguma coisa a falar sobre isso pra gente encerrar aí? Tem, mano. Só discordo de vocês quando vocês dizem que o Botafogo não tem culpa de nada. É o que eu falo, mano. Pra mim, a gente tem que parar de uma vez por todas de ficar refém de treinador, de ficar refém de jogador. O clube brasileiro precisa parar de se apequenar mediante esses caras, mano. Pra mim, a postura do Botafogo está errada. Está errada. Mas o Textor não pode mandar embora. Meu amigo, cadê o comando? Não tem impulso firme para chegar no cara e falar assim, olha só, você está enrolando já tem 1 semana e meia que a proposta chegou.
Meu amigo, ou você dá a resposta até domingo, ou você tá fora. Ah, mas não pode mandar embora. Então fala o seguinte, então, o jogador você não afasta? Não afasta o jogador? Afasta o jogador, não afasta? Afasta o cara, pô. Fala assim, ó, quem vai comandar o time vai ser o fulano de tal, porque você não tem cabeça para comandar. Quando você tiver Mas uma aí- responsabilidade. É do jurídico, aciona o jurídico. O próprio Marinho acionou Não, o não jurídico e interessa, voltou. não interessa. Não, Tem que não se, existe isso. tem que se posicionar como clube grande, Mas mano. Não como é que pode. você não sabe que o Textor teve essa conversa, esse ultimato com ele? Se ele teve, meu amigo, Nossa Senhora, porque ele não decidiu ainda. Não, Então, ô, Érico, eu não acredito que tenha tido ultimato, Pô, não não. é possível Não, que ele. a Eu minha até questão, concordo com o Jota que tinha que ser um pouco. Tinha que Ah, não ser é firme. Isso eu possível, mano. concordo. Eu concordo que tem que ser a minha firme. questão é a Mas seguinte: não a tem. gente não sabe o discurso que ele passa internamente. Os jogadores, cara, o Eduardo deu uma entrevista até outro dia, dizendo que ele falou que ficaria. A gente não sabe o que ele passa. Se o cara tá passando internamente que ele, cara, eu vou recusar a proposta, porra, Mas, O Érico, Jorge Jesus também falou que você- ficaria. O Jorge Mas, Jesus também Érico, falou para os jogadores Exato, ficarem. então. você mesmo falou que dava a impressão desde de semana passada que ele Sim, sairia. Eu sim. sei. Pra Então, gente que será tá que é aqui fora, só? mano. Pra Ah, mas gente que tá será? aqui Ah, fora. Eric, mas na boa, mano. Se pra Entendeu? gente que tá aqui fora passa essa impressão, talvez pros caras lá dentro esteja muito mais claro, mano. Perfeito, mas isso... Na coletiva, então, ontem, porra, bizarro, ele quase que bizarro. saiu. Coletiva ontem é Que bizarro. ele tá, Coletiva se ele bizarro. começa a justificar o porquê que ele vai sair, então ele tá saindo. Então não existe reunião hoje. Pra mim, o Botafogo tá Exato. errado. Pra mim, A faltou reunião pulso hoje é para mais. assinar o contrato e pagar a multa rescisória pro Pra Botafogo. mim, Essa é a pra reunião. mim o Botafogo faltou o pulso um pouco mais firme nessa situação. E eu discordo de vocês também em relação ao torcedor, mano. Pra mim, o Luiz Castro tá errado. Ah, mas o torcedor é passional, tava pedindo a saída do... Meu irmão, não interessa. Não interessa. Para mim, o torcedor do Botafogo, ele tem sua razão, sim, em xingar o cara, em vaiar. Não, torcedor perfeito. não fez A minha nada. discussão O é torcedor essa. não fez nada demais, assim. Os caras Pra mim, vaiaram. o torcedor erra em achar, porque é muita hipocrisia. Pô, o nego jogou dinheiro no cara Claro, mano, saudita. mas o Eric, Porra. na boa, mano, na boa. A gente tá falando de paixão, tá ligado? Tipo assim, cara, Não, então. para todos nós, eu acredito que para todos nós, o nosso clube seja até mais importante, talvez, que o nosso trabalho, mano. Quantas vezes a gente já faltou o nosso trabalho por causa do nosso clube? Não, entendeu? perfeito. Talvez Não, seja sim. mais. Então, Eu vi gente comparando o Luiz Castro assim, com o jogador de futebol. Ah, jogador tal, missionário, não sei o quê. Cara, técnico, existe a diferença do jogador de futebol. O jogador de futebol tá mal, ele vai pro banco, ele continua recebendo o salário dele até o fim do contrato ou até vir alguém contratar ele. O treinador não. O treinador é tchau, meu amigo, vai embora. Acabou. E outra, a multa rescisória do Castro, pelo que ele falou, né? Não é tão alta. É 10 milhões, eu acabei de falar, 10 milhões de Não é euros. tão alta. Então paga, Textor. Manda esse cara embora. Chega, Foi pelo que amor de Deus. ele ainda falou, se eu fosse tão importante, por que minha Não Cara, foi 50 milhões, Olha, né? eu não sou torcedor do Botafogo, mas eu fico imaginando a agonia que deve ter sido essa última semana. E foi, perfeito. Aí tudo por uma má condução da diretoria do Botafogo e do Luiz Castro. Então, meu amigo, para mim, o torcedor do Botafogo está no seu direito completamente de fazer. Tá, mano. Então, pode fazer, xinga mesmo, tem que xingar. E tá tudo certo, cara. Tá tudo. Cara, porque é muita sacanagem o que ele fez, o que a diretoria fez. Porque não dá para eximir a diretoria de culpa. Foi o que eu falei, faltou um pulso mais firme da diretoria do Botafogo em chegar e falar assim, ó, meu amigo, olha só, já tá enrolando demais, isso vai... Ontem, para mim, o Eric, eu discordo totalmente do que você falou em relação ao jogo. Discordo. Para mim, o jogo do Botafogo passou por essa notícia, mano. Mas passou, eu falei. com certeza. Não, isso aí com certeza. Eu falei que isso passou. O jogo dos caras emocionalmente estava desgastado por causa da notícia. Então, assim, para mim, o jogo é um jogo a par de análise, entendeu? Então, cara... Eu acho que a torcida do Botafogo tá tratando também como se o Luiz Castro tivesse ganho alguma coisa, né? Um desespero como Mas, Jean, não é isso, cara. É porque o Botafogo não ganhou o Brasileirão desde 95, cara. Mas aí eu te pergunto, você acha que o Botafogo vai ser campeão brasileiro? Pô, eu acho que não. Mas não tem. Mas eu não sou torcedor do Botafogo, entendeu? Eu não sou torcedor do Botafogo. Pô, mas te falar, nem o torcedor do Botafogo acha, mano. Claro que acha. Claro que acha. Tem muitos que acham. O Eric demorou um tempão pra gritar segue o líder, cara.
Não, É porque é o que eu falei. A diferença, é o que eu falei, se o Botafogo perde pro Palmeiras, essa saída do Luiz Castro seria menos dolorosa. Perfeito, com certeza. Com certeza. Seria, claro que seria. Cara, olha só. A questão é a seguinte: o torcedor vive de sonho. Ele precisa ser alimentado. E o torcedor do Botafogo, nesse momento, estava sendo alimentado pelo sonho do título brasileirão. Não interessa aqui, a gente não está discutindo se vai ser ou não. A grande questão quando ele vê o seu principal comandante fazendo isso, botando o projeto do Botafogo de lado para viver outras ideias, ele tem o total direito de ficar irritado do jeito que ele achar melhor. Entendeu? Claro. Desde que não seja violento, óbvio. Mas xingar, vaiar, o torcedor tem total direito, meu amigo. E eu acho que fez pouco até. Se eu sou torcedor do Fluminense e acontece isso, era vaia do início ao fim. Que se ele chega, cara, é o que a gente está discutindo aqui, é o que eu tô falando aqui. Para mim, a minha opinião é essa, tá? Bem. O Eric ficou bolado, cortou ele. Não, ele é tão simples que ele foi de ralo. É simples. Tchau. Não, isso aí eu vou até deixar que ficou muito bom. Eu apertei o Ash aqui sem querer, cara. Aí saiu da página esquisita. É bem simples. Fui. Apertou o Ash aqui sem querer. Desculpa, pessoal. Minha opinião é bem simples sobre isso. O Luiz Castro ele tem total direito de sair. Ele tá certo de sair, na minha opinião, também sairia. Só que ele precisava ser... Cara, ter um pouco mais de hombridade. Eu ia falar uma palavra mais pesada, mas... Ele não, eu ia falar com C, como o Rolando Quadril falava. Não, eu ia falar o que o Jean falou. Ele precisava ter mais hombridade, chegar e falar, olha só, recebi tal proposta, estou tendencioso a aceitar. Preciso de quanto tempo para pensar? Ó, Botafogo firme, do jeito que tem que ser um clube grande, firme. Você tem uma semana, Castro. Uma semana eu te dou a resposta. Uma semana, ó, pessoal, tô saindo, vai na coletiva, fala assim, ó, pessoal, tô saindo, tô pulando fora e infelizmente não dá para continuar, peço que o torcedor entenda. E beleza, cara, o torcedor não ia ficar chateado. Momentaneamente ia. Só que o torcedor ele ia entender de uma forma melhor. Eu acho que o torcedor do Botafogo ficou mais chateado pela agonia que foi. E pela falta de clareza dele. Vou decidir amanhã. Não tem nada certo. Tem contrato. Mas, isso é um absurdo. Mas, Jota, você falar isso do questão do clube grande, mano, o Flamengo que ganha tudo nos últimos anos esperou o Jorge Jesus até o final. Sim, mas aí tu acabou de falar uma coisa. Se trata normal, mas tu acabou de falar uma frase. O Flamengo esperou o Jorge Jesus até o final, porque o cara ganhou. O cara tinha mais títulos do que derrotas, mano. Não, mas o torcedor do Flamengo também tá errado. Então, mas baseado no que o Jota tá falando, tá errado. Tá errado. O cara virou um ídolo. Um ídolo. Tá errado porque o JJ pisa na cabeça do torcedor do Flamengo. Pisa. Não, depois da saída, eu acho que, tipo assim, o torcedor do Flamengo, naquele momento ali dele renovar, que ele pega e renova e sai, eu achei essa grande sacanagem. Mas depois eu super entendo o torcedor pedir a volta. Agora eu vou te falar um negócio. Normal, mano. Só pra gente fechar a live, queria compartilhar a tela aqui, só um negocinho. Não poderia deixar de dar essa sacaneada, né? Espera só um instantinho. Enquanto tu vai abrindo aí, só lembrar do exemplo. O Joel Santana, no Flamengo. A África do Sul chegou com um convite, ele aceitou, fizeram a maior festa pra ele no Maracanã. Só não deu certo a festa, mas fizeram uma festa. Ele tinha acabado de ser campeão carioca. Não, então, mano, eu não critico o torcedor que faz isso. Ele faz, tudo bem. Só que o cara queria que eu criticasse, achando que eu tava errado e não vaiar o time, mano. Eu não acho, na minha opinião. Coloca a tela aí. Na minha opinião, não tem problema, pô. Vou fazer o quê? Torcedor do Botafogo, vocês nunca saberão o que é isso aqui. Nunca. E só para lembrar vocês, refrescar a memória da galera, Muricy Ramalho recusou a seleção brasileira e foi campeão com o Fluminense. Acho que não preciso falar mais nada, né? Não, perfeito. Com o Fluminense, com o rato, que depois ele saiu falando que tinha rato.
Fez muito mas bem falar. porque isso muda. Não, isso é perfeito. Mano, aí é que você só mostra mais uma vez que o Fluminense Que o Fluminense é grande pra caramba, né? Não, se o Fluminense até o final o Muricy Fala. tivesse falado. Não. Eu sei que você quer fosse... falar. Eu sei que você não, quer não, falar. Isso só mostra que a opção tá sempre na mão do trabalhador. Do treinador. Sempre Isso tá, aí. mano, não tem jeito. Se o Muricy falasse que ia esperar até 2 semanas, o Fluminense ia falar, valeu. Porque não tem como, o cara tava em primeiro, o cara tava dando sonho, como você falou, na cabeça dos torcedores, mano. Não tem como meter o louco. Tá falando. Não tem como meter o louco, mano. que nem a diretoria do Galo, porque pra mim a diretoria do Galo meteu o louco com o Kudê. Tipo assim, eles interpretaram que o Kudê pediu demissão. Eles chegaram em um acordo pra não ter rescisão. Mas o Kudê não chegou na diretoria do Galo, eu peço demissão. Eles interpretaram, pelo jeito que ele falou no vestiário, que ele pediu demissão. Se o Kudê quisesse entrar e processar o Atlético Mineiro falando que ele não pediu rescisão de contrato pedindo a multa, ele ganharia. Ele ganharia. Mano, eu acho que é mais a forma que você falar isso mostra mais, você mostrar isso mostra que a decisão tá na mão do treinador. A situação que cada treinador vive. A resposta estava na mão do Fluminense, não faria nada, estava no Muricy, do Flamengo estava no Jorge Jesus, do Botafogo estava no dos Castro. Chega não de tem falar jeito. de Luiz Castro, né? Pelo amor de Deus, vira a página, Botafogo. Vira a não, página. agora vai pra cima deles. Vai. A primeira opção do Botafogo, só para poder fechar, Eric, é Bruno Lage. Eric, a primeira opção do Botafogo hoje é Bruno Lage. Não corta essa parte, por favor, senão vai dar... Não. Não, vou falar um negócio aqui, não corta, senão vai dar M. Vou falar baixinho para você aqui. Vamos combinar um negócio? Traz o JJ e vira campeão brasileiro, por favor. Por favor, mano. Ele vai ser treinador da Arábia, mano. Da seleção da Arábia Saudita. Por favor, mano. Vai no JJ e seja isso aí, campeão. Traz outro cara que gosta de dinheiro. E fique puto que ele vai sair. Você imagina o torcedor do Flamengo vendo o JJ campeão do Botafogo. Moleque, o Leandro, ele tava chorando ontem, já cara, pensando sério, nessa o Leandro vai pular da ponte, mano. O Leandro vai pular da ponte. Mas eu não acho que o JJ faria um bom trabalho no Botafogo. Mano, só pra gente fechar. O cara tá nervoso antes. Não faz. Mano, o Pepe Guardiola não faria um bom trabalho no Botafogo. Só pra gente fechar a live aqui, a notícia importante que acabou de sair. Barcelona vem atrás do André, do Fluminense, tá? A multa do Fluminense é 40 milhões de euros do jogador. Não sei quanto o Barcelona está disposto a pagar. E nem por quanto o Fluminense está disposto a liberar, né? Exatamente. Então, parece que... Não, tranquilo, porque já é um acordo. Parece que ele só sai em 2024 e o Barcelona só pode inscrever jogador em 2024. Então, se ele sair com o Barcelona, ele só sai no final do ano. Mas a Barcelona sonha com o novo Busquets, é a matéria. O André joga demais, né? Não. Qual jornal que eu postei isso? No UOL. Na prancheta, pô. Mas vamos ver, cara, essa janela aí vai ter essa especulação. E outra bombástica que essa é sinistra mesmo. As negociações entre Flamengo e Claudinho estão muito bem encaminhadas. O jogador topa voltar ao Brasil para jogar pelo Rio. A grande questão é o acerto com o Zenit. A diretoria sabe que terá que desembolsar no mínimo 12 milhões de euros. Vene Casagrande acabou de postar isso. Claudinho joga demais, hein, mano? Claudinho joga demais. Essa notícia tá lá na prancheta, hein? Essa daí... Claudinho joga demais. Demais. Boa. Então, mais as últimas aí do Muro da Bola. Show de bola, gente. Já foi, falamos bastante. Falamos o que vocês queriam, o que vocês não queriam também. Se fosse ao vivo essa de hoje, pô, tinha quebrado. O pau tinha quebrado. Mas tudo bem. Faz parte do futebol. Mas vamos lá, Genzinho. Dá um recado daquele tchau pra galera aí. Meu recado é sobre a nossa parceira Betmotion. Vou deixar o último aviso aqui, se inscreve lá, não perde tempo. Futebol brasileiro aí no final de semana vai bombar, tem Fluminense São Paulo, belíssimo jogo, tem Flamengo, Botafogo e... Vasco, Botafogo e Vasco. Então, bons jogos esse final de semana pra gente fazer uma fezinha, então vai lá, não perde tempo, se inscreve e nos segue nas redes sociais, tamo junto. Boa, fala, Janzinho. Então, meu recado vai ser para vocês seguirem a gente na rede social, entendeu? Nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, entendeu? E o Thiagão mandou uma mensagem para mim aqui, disse que quem não curtir
o Twitter, quem não seguir a gente no Twitter e não se inscrever no nosso canal aqui, vai receber o Navarro de brinde nessa temporada. Vai receber essa praga aí. E você fala isso com o Vascaíno sofrendo com o Pedro Raul? Olha, não brinca com a sorte. O Vascaíno não vai seguir, não, hein? Pedro Raul é bem melhor que o Navarro. Pra tu ver que o Navarro não é bom. Eu falei Navarro, tu nem falou, cabe. Tu nem falou. Não. Dessa vez não. Dessa vez não. Você sentir a situação. Então, esse é o meu recado aí. Boa. Então vamos lá, gente. Agradecer mais uma vez que ficou até o final. Não esqueça de compartilhar com todos os amigos o vídeo e dê essa moral pra gente. Fechou? Vamos para o nosso valeu característico. Valeu!